Vamos para esta parte para dar continuidade. Então, aqui, para a gente poder fechar esse capítulo, falando de níveis de organização biológica. Essa parte a gente já falou rapidamente em aula, tá, gente? Mas, assim, basicamente, o que é necessário entender disso? Quando a gente fala em espécie, a gente fala o quê? De um conjunto de seres vivos que são semelhantes e que têm capacidade de se reproduzir, originando descendentes que vão poder dar continuidade nessa espécie, tá? Então, certos tipos de aves não podem cruzar com outros tipos de aves porque não vão gerar descendentes que possam se reproduzir. Pode até gerar alguma coisa, mas vão ser organismos incapazes de se reproduzir. Então, quando a gente fala em um ecossistema, tudo que a gente estava vendo aí, por exemplo, nesses biomas, nesses ecossistemas terrestres, tem o quê? Espécies da fauna e da flora, certo? Então, quando a gente pensa nisso, como que um ecossistema se organiza em questão de organização estrutural, nível de organização dentro de um bioma, de um ecossistema? A gente separa em espécies, espécies formam populações, populações formam comunidades, comunidades formam ecossistemas e os ecossistemas formam biomas que a gente acabou de ver. Tá? Então, a gente está indo do maior para o menor. Então, as espécies elas têm que ter condição de originar descendentes que possam continuar, dar continuidade nessa espécie. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, aqui uma égua, né, uma espécie aqui de um cavalo e cruzo ele com um burro, vai dar um outro tipo, vai dar uma espécie diferente que vai ser estéril, que não consegue gerar novos descendentes. Tá? Quando eu falo em população, é o quê? É uma reunião, é um conjunto, né, de organismos da mesma espécie. Então, os seres vivos não vivem sozinhos. Então, alguns organismos são mais solitários que outros, mas todos têm o quê? Uma estrutura social, né? Vivem numa população, têm interação uns com os outros. Os organismos da mesma espécie que vivem na mesma área são caracterizados como o quê? Como uma população. Quando eu falo em comunidade, daí eu já junto o quê? É um conjunto de populações. Então, as populações elas também não existem isoladas. Você entra numa floresta, não vai ter só um monte de coelho lá dentro ou só espécies. Agora falando em questão vegetal, só um monte de pinheiro, como eu dei o exemplo das florestas de coníferas boreais. Então, a maior predominância nos biomas boreais, por exemplo, que eu falei, são as coníferas, os pinheiros. Mas quando você entra numa floresta dessa, você não vê só pinheiro. Vão ter outros organismos, né, outras espécies arbustivas. Então, pode até ter uma predominância de algumas, mas sempre vai haver o quê? Uma interação. As populações elas nunca vivem isoladas. Então, em cada local, as populações interagem com outras populações. E isso forma o quê? Comunidades, que são um conjunto de populações. Então, um conjunto de populações de sapos, que vivem com populações de arbustos, né? Isso pensando em questão animal e vegetal, tá? Aí, comunidades, um conjunto de todos os seres vivos, questão de vegetais, questão da vegetação e da parte da fauna também. Esse conjunto forma o quê? Os componentes bióticos e os abióticos que a gente estudou, né? Então, por exemplo, o golfinho está nadando, né? Ele está interagindo o tempo todo com aquele ambiente, com aquele componente abiótico, né? Ele utiliza da água para se locomover, para se alimentar, para se reproduzir. Então, tudo isso, somado a todas essas comunidades de seres vivos, é identificado, denominado como ecossistema. Então, ó, componentes bióticos, componentes abióticos, né? Os peixes precisam daqueles componentes da mesma maneira como nós precisamos do ar para respirar, tá? Isso constitui os ecossistemas. E os ecossistemas, né? Aqui alguns exemplos: a água, a luz, pH, vento, temperatura, tá? E os componentes bióticos são seres vivos. Então, tudo isso os ecossistemas formam os biomas que a gente acabou de ver, tá? Então, espécies formam populações, populações formam comunidades, comunidades ecossistemas, e o conjunto disso, dos ecossistemas, formam os biomas que a gente acabou de ver. Então, a gente pode definir um bioma como um ecossistema, um conjunto de ecossistemas, e equilíbrio dinâmico. O que acontece? Vai mudando, vai alterando, vai tendo transições. Espalhado por uma grande área geográfica. Então, eles são o quê? Extensos, né? Regiões extensas. E caracterizada por um tipo dominante de vegetação e macroclima. Então, aqui o que a gente acabou de ver
taiga, só lembrando que as taigas são o quê? É o bioma que é constituído por quê? Pela floresta boreal. Floresta temperada é o quê? São as regiões que têm as estações bem definidas. Tundra é a região do Ártico, tá? Floresta tropical, só pensar na floresta amazônica, floresta atlântica, as florestas da Indonésia, que foram falados um pouco naquele documentário que eu passei para vocês, Educação Ambiental. As savanas africanas e também o Cerrado brasileiro. Aqui tá aqui, chaparral são o quê? São os campos, que aí são classificados em estepes, pradarias e pampas. Tá? Perfeito, gente? Então, as aulas de hoje vão encerrar dessa forma. As atividades estão no roteiro de aula e eu vou passar mais uma atividade de educação ambiental para vocês também, que também estará no roteiro de aula, ok? Para a gente poder entender um pouco na próxima aula da semana que vem.